Meu treinamento básico para a Força Aérea foi em Anápolis, Goiás. Depois disso, fui transferido para a base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para continuar os estudos técnicos. Ao concluir essa fase, fui designado para a base de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá, atuei como mecânico aeroespacial. Meu primeiro turno foi o da madrugada, e isso virou meu relógio biológico de cabeça para baixo. A maior parte do meu trabalho envolvia transportar peças de avião, coisas como válvulas, ignitores e sensores, do armazém até os aviões. Vou ser franco, a tarefa era monótona, principalmente durante a madrugada. Acabava passando bastante tempo sentado, mexendo no meu celular, mas por favor não espalhe isso. Em uma noite, por volta das 4 horas, estava aguardando um colega, que vou chamar de Arthur aqui, trazer algumas peças. Ele estava demorando mais que o habitual. Mandei várias mensagens e ele não visualizou nenhuma. Tentei ligar, mas só chamava e caía na caixa postal. Comecei a pensar que talvez ele tivesse perdido o celular ou estivesse realmente atolado em algum serviço. Continuei no aguardo, mas o Arthur não dava sinal. Até que de repente o número dele tocou e eu atendi imediatamente. No entanto, não era a voz familiar do Arthur. Era um homem que soava ter por volta dos 40 anos, dizendo que encontrou o telefone dele caído perto da base. Perguntei se ele tinha visto Arthur ou alguém parecido, descrevendo rapidamente as características do meu colega. O homem disse que não, reforçando que a pessoa não conseguiria acesso à base. Decidi ir até o local para pegar o telefone e talvez ter alguma pista do Arthur. O homem mencionou um bar nas proximidades, chamado Bar do João, localizado em uma cidadezinha próxima da base. Ao verificar o GPS do celular do Arthur, vi que o sinal vinha de perto desse bar. Achei estranho, já que o bar não estaria aberto naquele horário e a rua estava deserta. Parei no estacionamento do Bar do João e, sem perder tempo, liguei para o celular do Arthur novamente. O homem atendeu, mas agora com uma voz mais sussurrada. Informei que estava no local, e ele, em um tom misterioso, respondeu: "Já chego aí", e encerrou a ligação. Naquele instante, tudo parecia ainda mais bizarro do que quando tento colocar em palavras. Verifiquei o GPS no meu celular para verificar a localização e o telefone do Arthur parecia estar em um trecho de mato não muito grande, uns 60 metros quadrados. Quando tentei ligar novamente, caiu direto na caixa postal. O estacionamento estava vazio e não se via ninguém por perto, nem mesmo carros transitando na rua. Ao observar o matagal, escutei algo além do som dos grilos. Pareciam ser passos. Foi aí que percebi uma figura. Um homem estava parado na borda do matagal, quase onde a vegetação encontra o estacionamento. Ele me perguntou: "Você está sozinho?" E conseguir ver apenas a parte de cima do corpo dele já era perturbador. Respondi meio hesitante: "Não, por quê?" E já comecei a andar em direção ao meu carro. Todos os alarmes internos soaram. Ele questionou: "Com quem você está?" Mas eu decidi não responder. Rapidamente, entrei no carro e fui em direção à base. Já na base, liguei para o meu chefe e expliquei que o Arthur estava desaparecido e que havia alguém no mato com o telefone dele. Para minha surpresa, meu chefe disse que estava com Arthur e pediu para que eu os encontrasse em um pequeno edifício próximo à pista. Lá narrei tudo o que havia ocorrido na busca pelo telefone do Arthur. Arthur me detalhou o que rolou enquanto estava fora da base. Ele tinha sido abordado por um cara perto de um posto de gasolina 24 horas, que pediu uma carona até a base.
Inicialmente, Arthur pensou que o sujeito fosse também da Força Aérea e acabou dando carona. Mas, no meio do caminho, o cara pediu para Arthur estacionar perto do mato, dizendo que precisava dar uma aliviada. Por algum motivo, Arthur topou. E quando estacionou ali perto, ao lado do bar do João, o estranho abriu a porta de repente e tentou puxar Arthur para fora. Arthur reagiu com um chute bem dado, fazendo o cara largá-lo. Mas o celular do Arthur acabou caindo no chão durante a confusão. Ele pisou fundo no acelerador e voltou para a base, com a porta do carro meio aberta e tudo. Claro que chamamos a polícia e voltamos lá para ver se o cara ainda estava pela área. Não dava mais para rastrear o celular do Arthur, então provavelmente aquele sujeito destruiu. Acabamos registrando tudo na delegacia. Realmente, tem gente estranha e perigosa por aí. Dá até medo de pensar no que ele poderia ter feito se tivesse conseguido nos levar para o mato. Meu nome é Diego. Eu era um jovem sargento das Forças Armadas, dedicado e preparado para enfrentar qualquer desafio. Ao longo de minha carreira, participei de várias operações em diversas regiões. No entanto, nada poderia me preparar para o que vivenciei durante uma missão de reconhecimento na selva amazônica. Nossa equipe, composta por 10 militares, foi designada para investigar uma série de atividades ilegais relatadas em uma área remota da selva. Acreditávamos que se tratava de um grupo de traficantes que usava a densa floresta como rota de contrabando. Chegamos à selva no início da manhã. O sol ainda tentava romper a espessa cobertura das árvores. O som da vida selvagem era ensurdecedor, mas a beleza natural daquele lugar era inegável. Após algumas horas de caminhada, encontramos vestígios de atividade humana, pegadas, restos de acampamento e trilhas não naturais. Na terceira noite, estávamos acampados próximo a uma clareira. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som dos grilos e pelo suave murmúrio do vento nas folhas. Estávamos nos preparando para dormir quando ouvimos um grito humano, carregado de terror. Imediatamente pegamos nossas armas e fomos investigar. A clareira estava silenciosa, mas podíamos ver marcas de luta na terra. Havia pegadas de botas, indício de que alguém havia sido arrastado. Sem hesitar, decidimos seguir as pegadas. Por horas, nos embrenhamos selva adentro, seguindo as marcas. O medo era grande e cada som, cada movimento, tornava-se uma ameaça potencial. Mas nossa determinação era maior. Precisávamos saber o que estava acontecendo. No amanhecer do quarto dia, encontramos um acampamento abandonado. Barracas rasgadas, equipamentos espalhados e... sangue. Muito sangue. Não havia corpos, apenas sinais de violência. Aquilo não era obra de animais, era algo muito mais sinistro. Enquanto examinávamos o local, um de nossos soldados encontrou um diário, sujo e manchado de sangue. As entradas descreviam a rotina de um grupo de contrabandistas. Mas as últimas páginas eram perturbadoras. Relatavam a sensação de estarem sendo observados, sons estranhos à noite e a perda de alguns membros do grupo sob circunstâncias misteriosas. A cada passo que dávamos, a sensação de estarmos sendo observados aumentava. Era como se a selva estivesse viva, nos observando. Naquela noite, enquanto tentávamos descansar, ouvimos o som de passos. Algo ou alguém estava se aproximando. Com nossas lanternas, iluminamos a escuridão, mas não vimos nada. Até que um grito cortou o ar, vindo de uma das barracas. Corremos em direção ao som e encontramos um de nossos homens no chão, gravemente ferido,
mas sem sinal do agressor. Começamos a acreditar que não estávamos lidando apenas com contrabandistas, talvez fossem mercenários ou algum grupo armado. Decidimos montar uma emboscada. Se eles retornassem, estaríamos prontos. Naquela noite, enquanto a maioria de nós fingia dormir, ouvimos novamente os passos. Eles estavam se aproximando. Nos preparamos para o confronto. Mas quando atacamos, encontramos apenas um homem, magro e com a aparência de estar perdido há dias. Ele se identificou como Gabriel, um geólogo que estava na região para uma pesquisa. Contou que seu grupo foi atacado por um grupo armado e ele foi o único sobrevivente. Estava fugindo deles há dias. Decidimos sair daquela área o mais rápido possível. Mas nossa jornada de volta não seria fácil. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente chegamos à borda da selva, exaustos, feridos, mas vivos. Nosso resgate chegou horas depois. Mais tarde, descobrimos que o grupo que nos perseguiu era uma milícia armada, envolvida em várias atividades ilegais na região. Eles viam qualquer estranho como uma ameaça e não hesitavam em eliminar qualquer um que cruzasse seu caminho. No entanto, com a ajuda de Gabriel e das evidências coletadas, nossos superiores montaram uma operação tática para capturar esses criminosos. A operação foi um sucesso. Após um cerco meticuloso, a milícia foi desmantelada e seus membros foram presos, pagando pelos crimes que cometeram e trazendo um alívio momentâneo a todos nós, sabendo que a justiça foi feita. Mas as marcas daquela missão ainda permanecem, lembrando-nos do preço da liberdade e do perigo que o coração humano é capaz de infligir. Meu pai foi um veterano da Guerra do Vietnã, servindo entre 1960 e 1962. Por muitos anos, ele manteve essa experiência apenas para os mais próximos, evitando compartilhar fora do círculo familiar. Mas agora, na casa dos 80 anos, ele deu sua permissão para eu relatar sua vivência, desde que preserve a identidade dos envolvidos. Já ouvi esse relato dele diversas vezes, e a cada narrativa surgem detalhes até então omitidos. Era difícil para ele falar sobre isso. Acredito que, além do trauma de reviver os eventos, ele considerava a história pesada demais para um encontro familiar. Na guerra, meu pai assumiu diversos papéis. Em uma dessas funções, ele era o que se chamava de rato de túnel, soldado especializado em missões em intrincados sistemas de túneis subterrâneos, com o objetivo de buscar e neutralizar ameaças. Durante uma dessas operações, junto a 2 colegas de batalhão, eles adentraram um túnel profundo, sempre atentos à possibilidade de armadilhas ou emboscadas. Contudo, para sua surpresa, aquele túnel, naquele momento, estava imerso em silêncio e aparentemente desabitado. Meu pai sempre contou que se movimentar por aqueles túneis estreitos e sombrios era uma mistura de terror com adrenalina. A sensação de perigo era constante, amplificada pela escuridão e pelo silêncio opressor. Mas em uma ocasião, esse silêncio foi interrompido pelo som distante de uma mulher chorando e pedindo ajuda. Ao ouvirem o choro, ele e seus companheiros sentiram um aperto no peito, pois os lamentos eram cada vez mais nítidos à medida que avançavam. A urgência na voz da mulher os fez acelerar, imaginando se ela estava sendo mantida refém ou pior. Após um tempo que parecia eterno, chegaram a uma espécie de câmara subterrânea. O espaço, apesar de ainda apertado, permitia que ficassem quase em pé. O local tinha uma mesa com uma lanterna ainda acesa.
algumas cadeiras quebradas e um cofre estranho que, ao ser mexido, emitia um som metálico. O intrigante era que, mesmo com o clarão da lanterna e o som vindo dali, a câmara estava vazia, com apenas um túnel se estendendo ainda mais para o desconhecido. Continuando pelo túnel, o eco dos gritos de socorro havia cessado, sendo substituído por um odor pungente e nauseante de decomposição. Finalmente, chegaram a um recinto que se revelou ser o fim do túnel. A imagem que se apresentou diante deles era de uma brutalidade inimaginável. Meu pai não entra em detalhes, mas falou sobre corpos desfigurados, e um deles, o de uma mulher. Aterrorizados, eles voltaram rapidamente, com o peso da cena impregnado em suas mentes. No caminho de volta, os lamentos da mulher ressurgiram, ecoando pelo túnel, o que os deixou ainda mais alarmados. Estava claro para eles que aqueles gritos não podiam vir do recinto que tinham acabado de explorar. A pressa em sair dali era evidente. Enquanto avançavam, meu pai, sendo o último do grupo, não conseguia evitar de lançar olhares frequentes para trás, imaginando ver algo ou alguém na escuridão atrás deles. Quando finalmente emergiram para a luz do dia, marcaram a entrada do túnel, indicando que ele havia sido explorado. Apesar de muitos túneis serem interligados para facilitar a movimentação e proteção subterrânea, este parecia peculiar, terminando de forma abrupta. De todas as experiências de guerra de meu pai, essa, sem dúvida, foi a que mais o assombrou, invadindo seus sonhos por todo o tempo que serviu no Vietnã. Durante minha época como fuzileiro naval, tive muitos trabalhos diferentes no local, mas o que menos gostava era o patrulhamento noturno em cemitérios. Em determinado momento, eu fazia parte da equipe de patrulha noturna em um cemitério memorial nas proximidades. Como você pode imaginar, era um turno bastante tranquilo, com pouco acontecendo. Curiosamente, embora o cemitério ficasse em uma localização remota, cercado por densas florestas de ambos os lados, e eu estivesse trabalhando literalmente no turno da madrugada, eu achava o trabalho mais relaxante do que assustador ou perturbador. Eu era o único no cemitério, e meu alívio chegaria por volta das 4 da manhã, quando o meu turno terminava. O incidente que vou contar aconteceu quase no final do meu turno, passando das 3 da manhã. Naquela noite, ao caminhar próximo da cerca do cemitério, na área onde se encontravam os túmulos mais antigos, havia uma regra clara de não usar o celular. Embora o local estivesse vazio e as chances de ser flagrado fossem mínimas, eu sempre cumpria essa norma. Minha atividade principal era simplesmente percorrer o local e verificar as lápides. Então, próximo das tumbas mais antigas, escutei uma voz de mulher cantando. A melodia era suave e parecia trazer conforto, mas naquele contexto não me trouxe tranquilidade. Era incomum a presença de alguém no cemitério naquela hora. Decidi investigar a origem do som, que vinha de uma área de mata densa, com árvores, cipós e arbustos. Ao invés de contornar, resolvi passar direto pela vegetação, o que me causou alguns arranhões. Ao me aproximar do outro lado, a cantoria cessou abruptamente. Um silêncio profundo tomou conta, sem sequer o ruído característico dos grilos. Continuei meu caminho até a parte de trás do cemitério, onde havia mausoléus. De um deles, percebi um zumbido distinto emanando. Ao chegar à estrutura, subi os 3 degraus brancos e adentrei o local. A porta pequena não possuía fechadura, e eu nunca tinha estado dentro de uma estrutura como aquela. Ao entrar,
Percebi que estava equivocado ao achar que se tratava de um mausoléu, mas ainda me questionava sobre sua verdadeira função. Dentro daquele ambiente frio e escuro, senti uma sensação desconfortável, como se algo não estivesse certo. O estranho zumbido parecia vir do interior da estrutura, mais especificamente de sob meus pés. O chão de madeira tinha pequenas aberturas circulares em cada tábua. Estavam dispostos de tal maneira que me faziam pensar que poderia ver algo através delas, embora fossem escuros e nada parecesse visível. Num ímpeto de curiosidade, posicionei a lanterna do meu celular de forma a iluminar um dos orifícios, enquanto tentava observar através de outro. Ajoelhando-me, pressionei o rosto contra a madeira, fechando um olho na esperança de não identificar nada anormal. Mas, para minha surpresa, o que avistei foi o cimo da cabeça de uma mulher. Ao perceber que estava sendo observada, ela levantou o olhar e nossos olhos se encontraram. A visão durou apenas um breve momento, antes de eu, tomado pelo susto, cair para trás, soltando um grito de espanto. Corri de volta para o estacionamento e liguei para o cara que deveria me substituir em breve, pedindo que viesse imediatamente. Quando ele apareceu, tentei convencê-lo de que estava dizendo a verdade sobre o que vi naquela pequena estrutura. Ele aceitou vir comigo até lá e eu repeti o que tinha feito antes, com a lanterna do celular. Ele olhou através de vários buracos, mas não viu nada. Tive que verificar por mim mesmo, e ele estava certo. Era apenas um pequeno espaço vazio sob a estrutura. Passei o restante do turno com ele e saí exatamente às 4 horas em ponto. Eu sei que ele não acreditou em mim, e eu também não acreditaria em mim. É possível que tenha sido uma alucinação devido à minha falta de sono, mas também acredito que seja possível que eu tenha testemunhado um espírito ou algo completamente sobrenatural. Ouvi muitos veteranos e fuzileiros mais velhos contarem experiências sobrenaturais que tiveram enquanto serviam. Eu não sei quem era a mulher que vi, se realmente não foi fruto da minha imaginação, mas pensar que poderia ter sido uma das mulheres enterradas no cemitério me arrepia até os ossos. Fui designado para uma missão de reconhecimento na região fronteiriça. A área era notória por atividades insurgentes e nos pediram para coletar informações sobre movimentos suspeitos. Junto comigo estavam Gonçalves, Souza e Maia, 3 dos militares mais competentes que conheci. O primeiro dia transcorreu sem problemas. Instalamos acampamento próximo a um riacho e, enquanto a escuridão caía, conversávamos casualmente ao redor da fogueira. Foi então que ouvimos os primeiros ruídos. Algo se movendo pelo matagal. Todos nós pegamos nossas armas e ficamos em alerta. Deve ser apenas um animal, disse Gonçalves, tentando descontrair. Mas eu senti algo estranho, como se estivéssemos sendo observados. Ao longo da noite, os ruídos aumentaram e junto a eles um som que parecia ser um sussurro distante, uma voz gutural, quase um grunhido. Na manhã seguinte, decidimos avançar mais profundamente, talvez encontrar um lugar mais seguro para montar acampamento. Enquanto avançávamos pelo denso matagal, notei pegadas no chão. Eram profundas, de algo pesado, com marcas que lembravam garras. Mostrei a Souza, que era nosso especialista em rastreamento. Ele olhou, franzindo a testa, e disse: "Nunca vi nada assim antes." Naquela noite, montamos acampamento em uma pequena clareira. Gonçalves, tentando elevar o moral, começou a contar histórias sobre missões passadas.
mas foi interrompido por um grito agudo vindo de Souza. Corremos em sua direção e o encontramos paralisado, apontando para a escuridão. Por um breve momento vi o que o havia assustado, uma silhueta imensa, olhos vermelhos que brilhavam na penumbra, e aquele grunhido, agora claro como um rugido. Agarramos Souza e nos reagrupamos, preparados para o confronto. Mas a criatura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. A noite se arrastou, o som da criatura ecoando em nossos ouvidos, e quando o dia finalmente chegou, decidimos que tínhamos que sair dali, voltar à base e relatar o que vimos. O som da criatura estava em todos os lugares, e Souza começou a murmurar para si mesmo, falando sobre olhos que o observavam. Na terceira noite, enquanto tentávamos dormir, algo atacou nosso acampamento. Barracas foram rasgadas, suprimentos espalhados, mas o mais estranho era que, além das pegadas que vimos antes, não havia nenhum sinal da criatura. À medida que a sanidade de Souza diminuía, Maia sugeriu que talvez tudo fosse um truque, que a criatura não existisse de verdade, que fosse apenas uma forma de nos desorientar, nos fazer cometer erros. Gonçalves discordou, lembrando daquilo que todos vimos na escuridão. Na última noite, tudo veio à tona. Estávamos exaustos, à beira da exaustão mental e física, e então ouvimos o rugido mais uma vez. Desta vez, porém, ele vinha de todos os lados. A criatura estava nos cercando. Nos preparamos para o confronto final quando algo inesperado aconteceu. A criatura saiu da escuridão, mas não era uma, eram 3, todos com os mesmos olhos vermelhos, todos grunhindo da mesma maneira. Congelamos no lugar. De repente, os 3 se lançaram na nossa direção como loucos. Sem perder tempo, nos agrupamos e saímos correndo mata adentro, com o coração na boca e o medo extremo. A cada galho que quebrava atrás de nós, torcíamos para não ser o nosso fim. A adrenalina nos empurrava, e a única coisa em nossa mente era: não olhe para trás. Exaustos, finalmente conseguimos sair do matagal e voltar à base. Ao relatar o que aconteceu, fomos recebidos com ceticismo. Fizeram exames em todos nós e o diagnóstico foi o mesmo: exaustão e estresse pós-traumático. Nunca soubemos o que realmente aconteceu naquela floresta, se a criatura era real ou apenas um produto de nossas mentes cansadas.